Como eu estava falando no vídeo anterior, esse compilado aqui de vídeos vai ser visando fechar tudo que cair sobre legislação penal especial, especificamente lei de drogas. Bora lá, CISNAD. O que é o CISNAD? O CISNAD nada mais é do que prescreve, é o cara que vai prescrever medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas, estabelece as normas para a repressão e a produção não autorizada ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Ou seja, vai ser como se fosse o glossário. Ele vai dar os conceitos que a gente precisa para poder saber o que é droga. Beleza? A gente vai ver que quem diz o que é droga no Brasil é uma portaria específica, a portaria 366, se não me engano, lá da Secretaria de Saúde. Beleza. Mas quem diz os conceitos introdutórios, a parte geral ali, é o CISNAD. Então é muito importante a gente saber a parte introdutória, o que é o CISNAD, o que deixa de ser, porque vem questões mais básicas, questões mais conceituais, que cobram o que é CISNAD. Então a gente não pode perder questão conceito, porque está logo no início da lei. Então a gente não pode perder isso não. Bora lá. Ponto 2. O que é droga? Como eu já falei, o CISNAD é como se fosse um glossário. Ele vai dizer ali o que é droga, o que deixa de ser. Na verdade, o que é droga, o que deixa de ser não, porque senão seria uma lei gigantesca. Então, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai dizer o que é droga. São substâncias ou produtos entorpecentes, psicotrópicos, precursoras e outras sob controle especial, capazes de causar alguma dependência, assim especificados em lei, relacionados em listas atualizadas, periodicamente pelo Poder Executivo da União. Beleza. O que é isso aqui? A norma penal, na verdade, a lei de drogas é uma norma penal em branco heterogênea. Como assim, Bruno? Lei penal em branco? Lei penal em branco é uma lei que necessita da complementação de outra. Heterogênea significa dizer que essa complementação não vem de uma lei específica, e sim de uma portaria. Quando a gente fala em lei penal em branco, a gente tem dois tipos. Ou vai ser heterogênea ou vai ser homogênea. Quando eu digo que uma lei penal em branco é heterogênea, significa dizer que a fonte que complementa essa lei é diferente dela. Vejam, o que é uma lei? Uma lei é um instituto normativo... Eita, não vou dar meu pé não, safado. Vem cá, o pessoal lhe conhecer. Olha, pessoal, esse trocinho aqui tá mordendo meu pé. Pode ser que atrapalhe a aula. Vai, tô trabalhando. Bora continuar. Norma penal em branco, heterogênea e homogênea. A norma penal em branco heterogênea significa dizer que é uma fonte diversa daquela que a gente está acostumado a ver. Porque normalmente, o normal é que seja lei e lei para complementar. Mas me diga aí, se fosse uma lei complementando o que é droga, você acha que ia ser um procedimento célere ou não? Porque veja, o Poder Legislativo brasileiro é uma bagunça. Para poder criar uma lei de tortura, feito eu já falei no bloco anterior, demorou 9 anos. Sendo que a própria Constituição disse, ó, tem que ter uma lei de tortura. Os caras demoraram 9 anos para poder criar uma lei de tortura. E sempre é midiático. O Poder Legislativo só age se tiver alguma coisa midiática que seja muito... que mexeu com a sociedade, eles vão lá e criam uma lei específica. Por exemplo, Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha só aconteceu porque a mulher sofreu tanto que os Estados Unidos, a ONU, como se diz? Eu esqueci agora o nome do comitê específico, sancionou o Brasil. Disse, ou vocês fazem alguma coisa, param de fingir que não está acontecendo nada, ou vocês vão perder aqui sanções econômicas. Quando mexe no bolso, o cara fica esperto, né? Então, só teve essa sanção, essa lei por conta dessa sanção econômica aplicada. É uma lei midiática. A Lei 10.741, Lei do Idoso, Estatuto do Idoso, aconteceu pelo mesmo motivo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, existem leis penais que são complementadas por outras. Ela vai ser a lei penal em branco, heterogênea ou homogênea. Se for heterogênea, é diferente da própria lei, ou seja, uma portaria, um decreto. Então, tudo isso aí pode complementar uma lei penal em branco. Mas se for uma lei penal em branco homogênea, significa que é lei mais lei, beleza? Então, a lei de drogas é uma lei penal em branco heterogênea, porque ela é uma lei que é complementada através de uma portaria do Ministério da Saúde, que vai dizer o que é droga. Porque, veja, as drogas vão surgindo de tempos em tempos. Surge um tipo específico de alucinógeno, aí esse tipo de específico tem que passar por uma série de exames, comprovar que é maléfico para o ser humano e é acrescentado no rol como se diz? Da portaria lá do Ministério da Saúde, beleza? Então, é muito mais célere fazer assim do que lei por lei. Se fosse depender da lei, a gente teria só maconha e cocaína na lei de drogas, porque os caras são tão lentos que não ia demorar muito. Então, com isso, tópico 2 já foi. A gente já sabe o que é o tópico 1, o CISNAD, já sabe o que é o tópico 2, que é o conceito de drogas, e mais para aqui, ó,
Aqui, ó, traço de norma penal em branco heterogênea. E por que heterogênea? Significa dizer que a fonte de complementação é diferente da original. Trata-se de uma portaria e não uma lei. Por isso heterogênea, são coisas diferentes. Beleza? Bom, objeto jurídico. A gente tem aqui, ó, o objeto jurídico protegido ali é a saúde pública. E não está aparecendo ali porque cortou, não sei porquê. Mas o objeto material é a droga. Ou seja, aquele que a gente quer coibir. Aquele que a gente quer acabar. Então, é a droga que é o objeto material dessa lei em específico. Toda lei tem um objeto material, que é aquilo que ela visa combater. A Lei 11.340 visa combater a violência doméstica familiar. A Lei de Drogas visa combater a droga. E assim vai. Tópico 5 e tópico 6. Quem é um sujeito ativo, quem é um sujeito passivo da Lei de Drogas? O sujeito ativo é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar algum dos crimes previstos na Lei de Drogas. Qualquer pessoa pode ser um usuário de drogas tipificado no artigo 28. Qualquer pessoa pode traficar, ir lá para o artigo 33. Qualquer pessoa pode ter petrechos. É uma palavra meio difícil aí, eu tenho um problema de dicção. Mas qualquer pessoa pode ter petrecho para poder fabricar droga em casa. Quem já assistiu Breaking Bad aí sabe muito bem. Então, sujeito passivo é um crime vago. Por que crime vago? Porque vai atingir todo mundo. É a coletividade que é atingida pelo sujeito que vai contra a lei. Tópico 7, 8 e 9. O que é o elemento subjetivo, ou seja, a vontade do agente público não, do agente, o particular que está cometendo esse crime, é o dolo e a finalidade específica. Ele tem um dolo de traficar, ele tem um dolo de usar droga, ele tem um dolo de financiar o tráfico e tem que ser uma finalidade específica. Ele tem vontade de fazer isso com tal finalidade. Então, com isso, ó, vocês podem ver aí, ele tem esse liame subjetivo. Ele tem que ter essa junção do dolo e a finalidade específica. Eu tenho a vontade de usar droga e a finalidade específica é somente essa. Eu tenho a finalidade específica de traficar e financiar. Então, tudo isso é corroborado aí. O tráfico é classificado como crime misto alternativo. Como assim crime misto alternativo? Significa dizer que a partir de uma ação, a gente tem lá um rol de crimes, de ações, perdão. Então tem lá portar, possuir, fabricar, entregar, enfim, são diversos núcleos, são 18 verbos, que se eu cometer qualquer um desses, o crime já está tipificado. Eu não preciso cometer o crime de fabricar e distribuir. Eu só preciso fabricar um tipo. Morda não, homem. Eu só preciso praticar um tipo de crime, de ação, perdão, que já vai estar tipificado. Fica aqui, vai. Fica aí quietinho. Já vai estar tipificado o crime de drogas, beleza? Então bora lá continuar. Mas também não é para morder o microfone não, viu? Vamos lá. Qual a intenção de se criar essa lei? A intenção é a seguinte, ó, o item 10. A intenção é introduzir no Brasil uma política assistencialista para o usuário e uma política mais punitiva para o traficante. Ou seja, antigamente, na Lei 6368 de 65, é uma lei muito punitiva para o usuário. Ou seja, o usuário de drogas no Brasil antigamente, ele era basicamente sofria as mesmas sanções de um traficante. Então, com isso, surge a necessidade de ter como se diz, um ritmo mais célere para que o usuário não sofra as mesmas sanções de um traficante, porque são coisas diferentes, são condutas diferentes. Então, com isso, fica mais, deixa eu ver, mais justo, por assim dizer. Foi assim que a política da época percebeu que era para ser feito essa tipificação, essa melhoria, porque tá lotando um presídio por um cara que fumou maconha. Aí o cara entra lá como um usuário de droga e sai como, sei lá, batizado de alguma organização criminosa. Então, com isso, tem-se uma política criminal mais, na verdade, menos punitiva. Por quê? A partir daí, não vai lotar presídio com coisa necessária. Qual a necessidade de prender um usuário de droga, jogar ele na mesma cela de líderes de facção e tudo mais, por um crime que é um pouco mais vago, que é um pouco mais tranquilo, por assim dizer, tá? Não estou dizendo que é lícito ou algo do tipo, com certeza não. Mas não há necessidade de encher presídios com usuários de drogas. Então, uma das intenções foi uma política mais assistencialista. Por quê? Você fazendo essa política mais assistencialista, você pode recuperar o cara. O cara é usuário de drogas, ele é doente, então você pode simplesmente, ao invés de trancar ele no presídio, que ele vai ter acesso à droga lá dentro, que a gente sabe, você pode muito bem colocar ele numa política assistencialista, colocar ele no CRAS, alguma coisa do tipo, para poder recuperar ele para a sociedade. Essa é a intenção. A intenção é nobre. A gente sabe que não, na prática não é todo mundo que é recuperado. Na verdade é uma minoria.
mais ao Estado aí para poder fazer essa parte, beleza? Bora continuar aqui? Sim, um rigor mais punitivo para o traficante. Pronto, bora continuar aqui que eu tive que trazer esse bonitinho para a mesa, que tá mordendo muito, tá crescendo os dentes, aí tá se rebelando aqui. Bora lá. Tópico 11 agora, né? Tá indo rápido aqui. Eliminação da pena de prisão ao usuário. Antigamente, como eu já tinha dito há pouco tempo, existia a pena de prisão para o usuário de drogas. Então o cara entrava lá no presídio como um usuário e aprendia na escola do crime, como é assim dito, ele aprendia os mais diversos tipos de crime e saía de lá como um simples usuário para um criminoso em potencial. Então, para poder diminuir essa situação aí de recrutamento para o crime, houve essa eliminação da pena de prisão ao usuário, beleza? Bora lá. Tópico 12. Maior rigor punitivo contra o traficante e o financiador do tráfico. Que veja, quem faz realmente a situação da traficância não é o usuário que vai... Claro, ele que vai movimentar. Mas o cara que está botando dinheiro ali dentro é o financiador, é o traficante. Então é esse cara aí que tem que a lei reprimir com mais força, beleza? Então com isso há um maior rigor punitivo para esses agentes aí, certo? Bora lá. Tópico 13. Louvável clareza na configuração do rito procedimental. Quase que não sai. Pessoal, no começo dessa aula a gente conversou que a lei de drogas era dividida em duas partes. Lei penal e lei processual penal em tópicos diferentes. Então, com isso, para poder juntar tudo no canto só, houve a implementação da Lei 11.343 de 2003, que colocou tudo num canto só. Então, para poder ter mais clareza, mais, como se diz, rapidez na parte processual, colocou tudo num canto só, beleza? Então, é um louvável clareza na configuração do rito procedimental. Muda não, homem. Olha, deixa de coisa. Bora lá continuar. Eita, acabou. Vou ter que fazer mais slide. Então, com isso, a gente já encerra essa parte 1 aqui da lei de drogas. 13 pontos. A gente se vê daqui a pouco. Vou gravar a parte 2 agora. Vou terminar de fazer o slide. A gente vê na parte 2. Dê tchau pro Salsicha. E a gente se vê já já. Valeu!